Olá, meus amigos e amigas, estou de volta para esse nosso encontro. Nós já estamos naquela temporada de finalização de um ano solar. Acabando, terminando, chegamos até aqui 2022 e logo vem aí o 2023. E neste tempo, já neste momento, as pessoas já estão ali, se preparando para a comemoração do Natal. Este é o ponto de destaque, né? E ontem, e nesse 21, o Sol mudou, já iniciou a estação do verão, algumas coisas mudaram, o planeta Júpiter também já entrou no signo de Áries e agora se processa um movimento de influências diferente. Mas como estamos nesta época tão significativa, em que todas as famílias se encontram e todo mundo fica em torno do nascimento de Jesus de Nazaré e das comemorações natalinas, eu vou falar para vocês então de um assunto super importante, simbólico e de destaque no Natal, que é a estrela de Belém, a estrela do Natal, um fenômeno que aconteceu no céu na época, naquele tempo, e que acredita-se por pesquisas, estudos e relatos que vêm se sucedendo, de que se tratou realmente de um momento incomum, único, especial no universo, com um sinal de que o novo rei Salvador havia nascido ou nasceria. Era um tempo de grandes mudanças. Então vou contar para você um pouco sobre esta história, tudo que envolve a estrela de Belém. E você que chegou agora, gosta desses assuntos, eu sou a Marlene Deon, astróloga, também jornalista, e você, se não me conhece, está me conhecendo agora, inscreva-se no meu canal, participe, compartilhe, fale para os seus amigos e assim você está contribuindo para que eu possa continuar sempre aqui com você e trazendo assuntos, curiosidades, coisas super importantes que envolvem o mundo da astrologia. Então vamos lá. Teorias, como eu disse, explicações, como tentativas foram surgindo aí ao longo da história. Incontáveis pesquisas baseadas em relatos históricos, bíblicos, auxiliam no sentido de se ter maior proximidade sobre o período exato que teria ocorrido o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré e no âmbito científico sobre qual seria, então, o fenômeno astronômico e astrológico que teria dado origem à estrela de Belém. Entre estudos feitos por astrônomos do século XVI, sugerem de que a estrela de Belém se tratava do cometa Halley. Entretanto, pesquisas realizadas anteriormente dizem isto ser impossível, uma vez que este cometa ele já teria passado próximo do planeta Terra por volta do ano 12 a.C. e Jesus teria nascido, de acordo com os cálculos, entre 7 e 2 a.C. Não tem uma precisão, mas tem mais ou menos um período. Nos cálculos que envolvem a matemática da astronomia e de pesquisas, estudos astrológicos relacionados ao movimento, ciclos planetários, mostram que a formação da estrela de Belém associa-se a um raro fenômeno de conjunção entre os planetas com a estrela Régulus, considerada a maior e mais brilhante localizada na constelação de Leão, o Rei. A aproximação de corpos celestes no céu teria então produzido o efeito intenso, de luminosidade, transparecendo o brilho de uma grande estrela na região de Belém, e que faz parte do forte simbolismo cristão e natalino, reproduzida aí em presépios, em árvores de Natal, e de como teria sido o nascimento de Jesus com a presença da Virgem Maria, José e também os 3 reis magos, os então astrólogos, bendito. As revelações sobre a estrela de Belém ou do Natal está contada na Bíblia Sagrada, que diz: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois no Oriente vimos a sua estrela e viemos então adorá-lo. Esta passagem do Evangelho de Mateus conta a história do percurso feito pelos 3 reis magos do Oriente, Gaspar, Belchior e Baltazar, que certo dia avistaram algo assim muito brilhante, diferente mesmo, incomum no céu, e após alguns meses
observando o fenômeno e o comportamento desta estrela, começaram a traçar um mapa de possível localização e a seguir na direção desta forte estrela, conduzindo então os magos, astrólogos, ao local exato onde estaria o prometido Messias e tão divulgado nas profecias da época, de que iria nascer ou nascera um rei salvador. Segundo a história, os 3 reis magos oferecem ao menino Jesus presentes: o incenso, que representa a fé, o ouro, a riqueza, simbolizando o grau de realeza celeste e proteção divina, e mirra, na intenção de limpar o recém-nascido, já que o óleo tirado da árvore chamada mirra possui propriedades antissépticas. A estrela de Belém, por conta do seu brilho, revela que Jesus seria a luz do mundo. Era isto que anunciava. Na antiguidade, sábios e sacerdotes e também astrólogos tinham o costume de acreditar que alguns fenômenos eles aconteciam em razão de nascimento de um rei ou de alguém assim muito especial. Avisos e sinais poderiam ser lidos nas estrelas e o anúncio sobre tudo de importância vinha sempre do céu. Era fundamental fazer a leitura do universo, onde poderiam extrair as mensagens aos povos e à humanidade. E não havia condenações para os que tinham conhecimento do movimento do Sol, da Lua, dos planetas, das estrelas e dos astros, mas sim reverências. Por isso que eu digo sempre, a astrologia é levada a sério. E é inadequado e nem de bom tom fazer bullying, né, em relação aos signos ou usando as influências astrológicas. Falar de astrologia e de signos é uma coisa, agora ser astrólogo é bem diferente, não é? Além da dedicação de pesquisas, de estudos contínuos que temos que fazer, pois o nosso sistema solar, ele não para em nenhum momento, ele processa movimentos constantes e envolvendo eras, ciclos, períodos longos, curtos e fases passageiras. Então, ser astróloga, minha gente, é uma missão de vida, sim. Você está gostando do assunto? Curta aí, dê o seu like, né? Inscreva-se neste canal e compartilhe com seus amigos. Bem, retomando o assunto, os 3 reis magos astrólogos, orientados pelo mapa celeste, a viajar então para Jerusalém e seguindo na direção da estrela, claro. Lá foram eles até a corte e se encontraram com Herodes e o questionaram sobre onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Esta foi a pergunta. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos aqui adorá-lo. Como está na profecia, exatamente como escrito ali no Evangelho de Mateus. O rei Herodes, ao ouvir isso, ficou perturbado, não devido ao aparecimento da estrela, mas por ter sido informado pelos magos que um rei dos judeus tinha nascido e que foi entendido como sendo uma referência a um líder do povo, cuja vinda fora prevista nas escrituras sagradas. Para descobrir, Herodes recorreu aos seus conselheiros todos, reunindo todos os principais sacerdotes, escribas ali do povo. Ele obteve a resposta de que teria sido em Belém, o local onde nascera também Davi, citado pelo profeta Miqueias. Então Herodes chamou lá secretamente os 3 reis magos, informando com precisão sobre onde a estrela aparecera, que seguissem para Belém, e de que quando o achassem Jesus, o informassem para ele, Herodes, que também pudesse ir lá adorá-lo. Partiram então os reis magos com grande alegria, e ao verem a estrela guia novamente brilhando no céu, chegaram lá, ao local onde estavam Maria, José e o menino Jesus. O adoraram e ofertaram-lhe os presentes. Porém, num sonho daquela mesma noite, foram alertados a não retornarem a Jerusalém, como Herodes pediu. E assim seguiram na volta para casa por um outro caminho diferente.
Quando Herodes percebeu que fora enganado, decretou então logo a execução de todos os meninos recém-nascidos e até 2 anos de idade residentes em Belém, se baseando na informação do primeiro aparecimento da estrela e também no censo, que estava sendo feito naquela região. José, também alertado em sonho, seguiu com sua família para o Egito. Foi embora. Um tempo depois, o segundo alerta a José vem novamente através do sonho sobre a morte de Herodes. E então retoma com sua família para permanecer ali em Nazaré, na Galileia. Esta também faz parte, sim, da narrativa bíblica da realização aí de uma profecia. Nota-se de que muitos dos relatos contidos no Evangelho têm como fundamento e consideram importantes avisos em sonho e os sinais que vêm do céu ou do universo através do movimento do Sol, da Lua, dos fenômenos como os eclipses, dos planetas, das estrelas e demais aí fenômenos cósmicos. Embora no Evangelho tem como destaque as palavras de profeta, ou especialmente mago, que vem do grego helenístico, é traduzido como homem sábio naquele tempo, e neste contexto é o mesmo ou significaria astrônomo e astrólogo. Isso é mais para um conhecimento para você da história, do fundamento e a importância da astronomia e astrologia em tudo isso. O envolvimento na história do nascimento de Jesus, ele foi um tanto problemático para a Igreja Antiga, porque condenavam essa questão. A pseudociência, que é um conjunto de teorias, de métodos e afirmações sobre o mundo que se considera por base científica e que envolvem 2 ramos sempre muito próximos nos assuntos de conhecimento e como neste caso o da astronomia e astrologia, só eram permitidos por considerados sacerdotes, conselheiros e magos, seguindo sempre os estatutos determinados e ramificados na fé ou numa crença permitida por poucos. Ligando então a estrela de Belém como um objeto astronômico e incomum. Veja bem, no ano de 1614, o astrônomo alemão Kepler determinou uma série de conjunções dos planetas Júpiter, Vênus e Saturno que teriam ocorrido por volta do ano 7 a.C. e que poderiam estar, sim, associados à estrela de Belém. Mas não deu certeza nenhuma. Um antigo almanaque foi encontrado na Babilônia, que relata eventos deste período, mas não indica nada assim muito especial sobre tais conjunções. Em alguns estudos do século XX, argumenta-se de que o evento seria uma tripla conjunção, seriam 3 conjunções saindo da constelação de Peixes. Segundo o sistema astrológico babilônio, o aspecto tinha tudo a ver com o povo judeu. E quando esta estrela ela foi vista no Oriente, Babilônia e Pérsia a localizavam a leste da região do Médio Oriente, onde os judeus esperavam, sim, por um líder que os salvasse dos invasores. Para o centro de astrologia da Babilônia, a tripla conjunção ela seria o final de uma antiga ordem mundial, o nascimento de um novo rei escolhido por Deus, exatamente no período de 3 a 2 a.C., quando ocorreu ali uma série de conjunções, incluindo 3 entre Júpiter e a estrela Regulus, com a aproximação de Vênus. A conexão e troca de energias desta configuração toda, ela teria sido um evento muito raro e também inspirador. Uma das curiosidades é de que esta estrela ela foi observada por mais de 70 dias, sem nenhum relato de movimento algum, o que se deduz, claro, de que a conjunção se deu com tais planetas retrógrados, parados, que é quando estão ali numa pausa no mesmo ponto do zodíaco, portanto, permanecendo em local específico e exatamente como a estrela de Belém. Veja só, foi descrita assim, mantendo-se ali sobre o lugar onde Jesus estaria.
Outra hipótese de que poderia tratar ou se tratar do surgimento de uma estrela supernova, no caso que teria explodido e muito perto da galáxia de Andrômeda. Mas determinar aí uma data exata de quando ocorreu seria muito difícil, quase impossível. O relato é de que o fenômeno estaria em ascensão, implicando num aparecimento sobre uma constelação zodiacal. Isso sim. Por exemplo, um nascer helíaco. O que trata-se? É de um corpo celeste, um astro de alta magnitude, que se torna visível em determinado momento. Não se descarta a possibilidade de ser a estrela Sírius, que é 24 vezes maior do que o Sol, extremamente brilhante devido à sua proximidade com a Terra de tempos em tempos, e que ela pode ser vista a olho nu no céu noturno, sim. Sírius é considerada o nosso Sol espiritual, fonte de luz, linha da vida do nosso planeta Terra. Ela envolve o plano divino e espiritual. Ela representa a grandeza, coisas nobres, coisas sagradas. A grande e reverenciada estrela dos antigos, e especialmente referência para as construções das pirâmides e também dos templos egípcios, marcando no próprio calendário em quando Sírius foi visível pela primeira vez no céu oriental e pouco antes do nascer do sol. Um referendo de que anunciava os acontecimentos mais importantes. Tem muito a ver com o nascimento, vida e morte de Jesus ou o destino, vida dada ao sacrifício para a salvação. Esta é a simbologia também da estrela Sírius. Está gostando do assunto? Então não esqueça de se inscrever aqui no meu canal para você sempre participar de tudo aquilo que eu trago aqui para você. Dê o seu like e compartilhe com seus amigos, tá? Muita gratidão por isso. Sírius é visível no céu noturno do inverno no hemisfério norte, que é nessa época. E embora ela não tenha sido assim colocada com destaque entre os estudos e pesquisas como a possibilidade de ser a estrela de Belém, pelos análises, e especialmente de Júpiter, Saturno ou mesmo Vênus, que tenham se aproximado e imagino então, não é? Formado a então mencionada citada conjunção planetária tríplice, né? 3 vezes, né? Seguidas, com a conexão de Sírius, o brilho se torna assim super intenso e de fato incomum, um fenômeno. A ciência já detectou movimentos desta estrela se desviando do caminho do céu e continua sendo objeto aí de estudos até os dias de hoje. Com certeza, há fortes indícios de que nos mistérios e dogmas que envolvem a estrela de Belém possa estar e fazer parte uma rara configuração em conjunção com Sírius. Existem também argumentos, especialmente do astrônomo Michel Molnar, de que se refere a um evento que está no contexto da astrologia grega antiga, uma ligação entre a estrela de Belém e uma dupla ocultação de Júpiter pela Lua na época sobre o signo de Carneiro ou Áries, entre março e abril, e que ocorreu muito próximo ao Sol, porque estava passando por ali. O imperador romano Constantino escreveu também que uma ocultação de Júpiter em Áries era o sinal do nascimento de um grande rei. Diversos apontamentos em tábuas astrológicas, diversas mesmo, envolvem o ciclo de Júpiter e que se associa ao fenômeno a uma série de eventos celestes e únicos, né? Eventos celestes que poderiam estar centrados e simbolicamente conectados ao judaísmo e a Messias, como a concepção da estrela de Belém, sobre o céu há 2 milênios. Usando aí um programa de computador sobre cálculos e voltando ao tempo do nascimento de Jesus e do aparecimento da incomum estrela, estabelece e conclui que alguns eventos ocorreram realmente nos anos 3 e 2 a.C., destacando uma tripla conjunção envolvendo o planeta Júpiter com uma estrela de alta magnitude. E ficam entre Régulos e, para mim, eu não descarto Sírius.
Acredita-se que terá sido neste período a possível data que se busca pelas configurações que ocorreram no período de anunciação, né, desde que foi anunciado Jesus pelo anjo, pela concepção, gestação e nascimento de Jesus. É um período maior. Astrólogos teriam visto a estreita conjunção ou conexão de Júpiter, que significa justiça, e com o planeta Vênus, que representa o amor, e próximo juntos uma estrela, claro, de intensa luz e magnitude, formando um farol brilhante no céu, né? Que mais parece ou é simbolizado às vezes nos presépios por um cometa e nas árvores de Natal, em que Júpiter, depois de mover-se naquele período ou passar do ponto oposto do Sol, o que acontece sempre no céu zodiacal, para então de se movimentar, e então quando entra no retrocesso vai pela via da contramão, o que por dias ficou sobre a cidade de Belém. A verdade é que a estrela de Belém, ela renasce a cada ano com a festa do Natal, com o nascimento de Jesus, por conta da existência dos magos, sábios e astrólogos marcando o nosso calendário. E se não houvesse, minha gente, este episódio da história, como então seria? O professor de Astrofísica Teórica e Cosmologia, Grant Mateus, diretor do Centro de Astrofísica da Universidade de Notre Dame, onde ele desenvolve pesquisas nas áreas de origem e evolução da matéria do universo. Ele tem refletido muito sobre o que era tão significativo nos céus por volta de 6 a 2 a.C., que seria imortalizado com certeza no Evangelho. Fato, Mateus diz que os 3 reis magos eram sacerdotes zoroastrianos da Babilônia, e eles entendiam que a região da Judéia associava-se à constelação de Áries, significativo por acontecer exatamente no equinócio vernal naquela época. E um evento que ocorreu em Áries implicaria, portanto, a redenção de uma nova vida devido à chegada da primavera naquele hemisfério. Um grande alinhamento planetário naquele espaço constelar e específico do zodíaco onde estava Áries chamaria a atenção dos magos, e por estar tudo conectado com o Sol e Lua e demais planetas. Curiosamente, a estrela de Belém apresentou a hipótese do fenômeno aparecer no ponto que sai de Peixes e inicia Áries, e esclarecendo de que Júpiter, né, planeta grande, o grandioso e benéfico Júpiter, o grande monarca, estava ali, em posição de retrocesso. Por isso, estaria voltando ao repouso em Áries. Neste caso, parou entre as demais estrelas, intensificando o brilho e ao mesmo tempo fortalecido pelo Sol, que também estava ali, fato de grande importância para os magos. Acontecimento único e que não ocorrerá, preste atenção, novamente e por mais de 16 mil anos. E mesmo assim não seria e não será na mesma constelação. Foram os magos, digo astrólogos, protagonistas da história do nascimento de Jesus. Eles faziam parte de uma religião antiga chamada de Zoroastro, que significa luz brilhante, e que tinha sua própria crença na vinda de um Messias. Eles acreditavam que as estrelas, planetas, Sol e Lua eram símbolos do divino e de onde poderia ser captada a mensagem do universo e interpretá-la, inclusive com práticas de cerimônias e de muita reflexão. Não é assim, numa piada, numa brincadeira, viu, gente? O que explica que na corte de Herodes ninguém sabia da existência da estrela do Oriente de que falavam os magos, simplesmente pelo fato, claro, da astrologia ser proibida no sistema de crenças judaicas, pelo menos naquela época. O grande arquiteto do universo teria programado a chegada de Jesus, o Rei Salvador, para coincidir com o sistema de crenças de um grupo de astrologia não hebreus? Foi isso? O que pretendia o universo, no caso Deus, dizer com isso? Provocar uma empatia pelos magos, pelos astrólogos?
por explorar os céus na busca da criação e do Criador? Ou uma mensagem para a humanidade acreditar no que sustenta de fato o planeta Terra? Validar a astrologia, sabe lá? A prova de que somos comandados pelo nosso sistema solar. É isso? No meu entender, sem dúvida. Escolheu recompensar a astrologia, não é? Com a estrela de Belém, um presente do céu para todos nós e para todos os astrólogos. De qualquer forma, temos a certeza de que esta estrela, ela continua a brilhar não só nas decorações e no alto das árvores de Natal, mas especialmente na alma, no coração de cada cristão ao comemorar a luz nascida em Belém, para iluminar os caminhos, o seu, o meu, das famílias, dos líderes, das nações, né? E de toda a humanidade. Para quem não sabe, ou para conhecimento, o grande Júpiter, prestem bem atenção, minha gente, o grande Júpiter que eu falei tanto aqui, daquela estrela que está envolvido na estrela de Belém, está neste momento exato, no ponto em que esteve na época do nascimento de Jesus, no início do signo de Áries, anunciando redenção e grandes realizações. Esta é a boa notícia. Também iniciou no dia 21 e acontece sempre antes do Natal, o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte, exatamente como naquela época, agregando com a chegada do Sol em Capricórnio e junto à Lua Nova. Nesta mesma fase, veja só, uma frequência cósmica mudando, impulsionando as coisas que mais importam. Amigas e amigos, ou para você que chegou aqui agora de paraquedas, está me acompanhando, todo este relato sobre esta e a estrela de Belém, é isso. Obrigado pelo carinho e atenção. Eu só tenho mesmo que agradecer. Que a sua estrela guia também te acompanhe sempre. E nunca deixe de brilhar na sua vida. Iluminar os seus caminhos. Receba, tá bom? Aceite toda a vibração e energia especial que o universo está enviando para esta temporada. Nos encontraremos logo, logo, já no despontar do novo ano solar com mais boas novas. Boa sorte para você. Inscreva-se, curta, me acompanhe. Obrigada. Boas festas.